Capítulo 11. Dirigindo de volta ao castelo, Cassie precisou se forçar para focar na estrada. Seus pensamentos fragmentados estavam girando em centenas de direções diferentes. Não conseguia parar de repassar a cena em sua mente. Como tinha sido fácil gritar aquelas palavras perversas para as crianças enquanto a raiva borbulhava dentro dela. E quão chocados os espectadores tinham ficado, apontando para ela como se ela fosse a malvada. Esta desaprovação não seria nada comparada à que podia esperar quando chegassem a casa. Ela estava amontoada no banco de trás, chupando o dedão em silêncio. Cassie espiou pelo retrovisor, observando-a com preocupação. Cassie, pare, rápido, nós vamos bater, Antoinette gritou, despertada de sua frieza habitual. Cassie retorceu sua atenção de volta à estrada, pisando no freio para evitar chumbar no Renault à sua frente, que havia parado para deixar um rebanho de gado atravessar. Mark riu com empolgação com o guinchar dos freios. Bateu. Ele gritou. Bateu, bateu, bateu. Ele entreteve-se pelo resto do caminho para casa, comentando aos berros a direção dela. Vrum, vrum. Mais rápido. Pare. Bateu. A cabeça de Cassie estava latejando quando chegaram à mansão, e ela se sentia gelada de desespero. Ela era um fracasso. Faltava-lhe totalmente a paciência e a sabedoria necessárias para controlar estas crianças. Este trabalho estava além de suas capacidades de execução. A única coisa que lhe dava uma medida de conforto era que tinha em sua carteira o troco dos 50 euros que Pierre havia lhe dado. Não gastaram muito na feira, a maior parte do dinheiro ainda estava lá. Era todo o dinheiro que tinha no mundo agora e, se fosse demitida na hora, precisaria dele. Seria suficiente, ao menos, para pegar um táxi até o aeroporto. Assim que estacionou o carro, Antoinette e Mark saltaram para fora, correndo. Sozinha com ela, Cassie percebeu que esta era sua chance de falar com a jovem menina e, com sorte, controlar o estrago antes de enfrentar a ira de Pierre. Porém, enquanto se virava e reunia seus pensamentos, ela desceu e bateu à porta. Cassie praguejou violentamente para si mesma. Apressou-se atrás das crianças, estresse coagulando por dentro. Antoinette e Mark haviam desviado para o pomar e estavam brincando de pega-pega em meio às árvores frutíferas, atirando os poucos pêssegos maduros remanescentes um no outro. Cassie foi buscá-los, respirando o aroma fresco de folhas secas, sublinhado de leve por frutas apodrecendo. Para dentro, ela ordenou, cansada, e eles abandonaram a brincadeira e correram rapidamente para a porta da frente. Seu estômago cerrou-se quando Pierre a abriu. Uma onda de náusea fez com que ela quisesse vomitar, e ela engoliu com dificuldade. Por favor, crianças, tirem os sapatos na porta. Vocês estavam brincando no pomar. Não quero frutas pisadas aqui dentro, ele advertiu. Conforme Antoinette cuidadosamente desafivelava suas botas, ele perguntou, então, vocês se divertiram? Sim, papai, Antoinette disse em um dos mais doces tons de voz. Comemos crepes de chocolate, e está vendo nossos rostos? Sou uma princesa e Mark é um gato. Ela era uma sereia até ela estragar a pintura dela. Incapaz de acreditar no que estava ouvindo, Cassie levantou a cabeça. Joguei futebol e ganhei. Mark Barrow. Ele atirou seus sapatos para o hall e correu para o andar de cima, seus pés descalços fazendo barulho na madeira polida. Percebendo que Pierre olhava para ela, e que sua boca estava aberta em choque, Cassie apressadamente forçou um sorriso. Por que eles não disseram nada? Talvez estivessem esperando até que pudessem falar com o pai em particular. Porém, ambos tinham soado genuinamente felizes, e não como se estivessem escondendo algo. Certamente não tinham já esquecido a forma como ela havia gritado com eles. Ela arrastou-se para dentro, a última da comitiva, e removeu seus tênis cor-de-rosa. Cassie aguardou ansiosamente. Antoinette e Mark podiam ter curtido o dia, mas ele tinha terminado em desastre para ela. A menina deveria estar segurando suas palavras chorosas desde que Cassie havia soltado a bomba. Agora, certamente, elas explodiriam. Você aproveitou o carnaval, ela? Pierre perguntou, distraído, endireitando o quadro da pintura a óleo de cores vivas, pendurada acima da mesa do hall. Cassie perguntou-se como ele notava que a obra de arte estava um grau fora do centro, mas não via que as lágrimas tinham manchado os cavalos marinhos azuis pintados nas bochechas de ela, tornando-os um borrão irreconhecível. Oferecendo um minúsculo aceno de cabeça, ela arrastou-se para o andar de cima, calada. Pierre não olhou sequer de relance para ela. Muito cansada, com certeza, ele disse, dando um passo para trás, inspecionando a pintura. Ela teve uma manhã agitada, Cassie concordou, sentindo como se a conversa tivesse entrado no surreal. O nó em seu estômago havia afrouxado bem de leve. Apesar de estar mais confusa do que nunca, não mais sentia como se fosse vomitar na hora. Pierre voltou-se para Cassie. Tem uma bandeja de sanduíches na sala de jantar para o almoço, e o jantar será servido mais cedo hoje à noite. Será uma refeição simples, apenas pão, queijo e sopa, já que a maior parte dos empregados tem a tarde de folga. Vou garantir que as crianças estejam prontas a tempo, Cassie disse. E que ela tire um cochilo esta tarde. Ela mesma precisava de um cochilo. A exaustão até os ossos que havia repentinamente baixado deveria ter sido causada pelo estresse emocional do dia. Bom, Pierre disse distraidamente, sua atenção já em outro lugar. Ele saiu da casa, chacoalhando suas chaves do carro na mão. Cassie caminhou lentamente para o andar de cima, forçando sua mente lenta a pensar sobre o que deveria dizer às crianças. Antoinette e Mark poderiam ter genuinamente esquecido de sua explosão e, se fosse o caso, seria melhor não mencioná-la novamente. Mas ela não poderia contar com isso. Apesar de Mark ter a atenção de uma borboleta e não parecer guardar rancor, Antoinette era o oposto. Mais provavelmente ela havia guardado o incidente em sua memória e estava esperando o momento oportuno para revelá-lo de forma triunfante.
Quando Cassie entrou em seu quarto e viu o frasco plástico de comprimidos em sua mesa de cabeceira, percebeu de sobressalto que seu cansaço, náusea e névoa mental não eram apenas devido ao estresse. Havia se esquecido de tomar seus remédios na noite anterior, e agora começava a sofrer dos efeitos que associava com pular uma dose. Abriu o frasco e colocou um comprimido na boca antes de perceber que não havia água no copo em sua mesa de cabeceira. Pegando o copo, foi até o banheiro, mas ao chegar ao corredor ouviu alguém chamando seu nome. Cassie! Virou-se e viu Marnie se aproximando dela, segurando um pedaço de papel. Ao invés de seu habitual uniforme, a governanta vestia calças pretas e um casaco carmesim. Ela usava maquiagem e seu cabelo estava solto, fazendo-a parecer muito mais jovem e bonita do que quando estava trabalhando. Será que ela trazia instruções de Pierre? Cassie perguntou-se, enuviada, antes de lembrar que tinha acabado de falar com ele, e ele não mencionara nada, exceto que o jantar seria mais cedo. Esperava te encontrar antes de sair. Estou indo para Paris esta noite, Marnie disse. Cassie sent you. O comprimido estava começando a dissolver em sua boca, com gosto ruim, causando que sua náusea ressurgisse. Ela levantou uma mão, virou-se e correu para o banheiro. Enchendo o copo com água, engoliu o comprimido, bebendo mais para que o gosto fosse embora. Desculpe, disse a Marnie, que havia seguido e esperava do lado de fora da porta do banheiro com uma expressão preocupada. Eu tinha um comprimido na boca. Ah, Marnie Ascensu, aliviada. Estava preocupada que você tivesse comido algo podre no carnaval. Você está muito pálida. Estou com dor de cabeça, Cassie disse, sem querer explicar que tomava remédios para ansiedade. De todo modo, não era uma mentira. Sua cabeça estava latejando. Espero que melhore logo. Desculpe te perturbar agora, mas há algo que quero te dizer em particular. Ela disse as últimas palavras em voz baixa. O quê? Cassie sentiu seu coração afundar. Poderia mais alguma coisa dar errado hoje? Enquanto você estava fora, alguém telefonou para a mansão. Era um rapaz, pedindo para falar com você. Comigo. Cassie franziu o senho. Sabe por quê? Seu melhor palpite era que alguém do carnaval tivesse reconhecido as crianças e estivesse ligando para repreendê-la pelo modo como tinha gritado com eles em público. Ele disse que era seu namorado, Zane. Marnie entregou ao papel. Zane. A voz de Cassie ficou aguda de incredulidade. Ele não é meu namorado, é meu ex. Nunca dei a ele o número. Nem eu sei. A agência não repassaria para ninguém, não é? Não posso imaginar como ele descobriu que eu estava aqui. Marnie deu de ombros simpaticamente. Estou feliz por ter sido eu quem atendeu, ela disse. Pierre não gosta que os empregados recebam ligações pessoais no telefone da casa. Eu disse a Zane que você ligaria de volta quando estivesse na cidade. Vai ser melhor se você pedir a ele que não ligue mais para cá. Aqui está o número dele, e a mensagem que ele deixou para você. Que mensagem? Ela olhou para a página. Na letra certinha e inclinada de Marnie estava escrito, Cassie, por favor, venha para casa. Naquela noite, Cassie não conseguia parar de pensar na mensagem de Zane. Como ele tinha conseguido descobrir que ela estava aqui? Ela precisava urgentemente retornar a ligação dele. Agora que ele sabia o número, era certo que tentaria falar com ela novamente, e da próxima vez ela poderia não ter tanta sorte. Pierre e Margot não tinham descido para o jantar. Com Mark em seu mundo próprio, ela ainda sem falar com ela e Antoinette lendo um livro à mesa. O jantar foi um evento silencioso, mas Cassie fez seu melhor para parecer alegre. Essa sopa não está deliciosa? Ela perguntou ao trio em silêncio. Não era difícil elogiar a comida aqui, que era maravilhosa. A sopa de carne e legumes era encorpada e cheia de sabor. Era apenas sua falta de apetite que a impedia de aproveitar a refeição completamente. Não era de se admirar que ela não tivesse fome quando estava estressada ao máximo. Parecia que toda decisão consciente que ela tomara aqui havia resultado em desastre, e agora as decisões de outras pessoas, sobre as quais ela não tinha nenhum controle, seguiam o mesmo caminho. Sabendo que Antoinette estaria em alerta para qualquer sinal de vulnerabilidade, Cassie se forçou a começar uma tigela cheia de sopa e um pedaço de baguete. Ela serviu porções generosas às crianças, porém, apesar de Antoinette e Mark limparem seus pratos, ela mal tocou dela. Está doente, ella? Antoinette perguntou com doçura, dando um olhar de lado a Cassie, que lhe dizia que ela sabia exatamente por que ela não estava comendo. Ela balançou a cabeça, sem dizer nada. Foi um dia longo, Cassie disse. Tenho certeza que ela vai se sentir melhor depois de um bom sono. Tudo parece melhor de manhã. Ela sorriu para Antoinette, sentindo seu rosto doer com esforço. Ah, não tenho tanta certeza, Antoinette contrariou. Às vezes, as coisas podem ficar muito piores pela manhã. Cassie teve que usar todo o seu autocontrole para se impedir de explodir furiosamente com a garota de cabelos escuros. Antoinette sabia exatamente como atingi-la no ponto fraco. Em vez disso, com enorme esforço, manteve seu sorriso colado no lugar. Se todos acabaram, vamos subir, ela disse calmamente. É hora de ir para a cama. Você ainda não tomou banho. Antoinette pareceu desapontada por ela não ter mordido a isca, e Cassie sentiu satisfação. Cassie preparou um banho de banheira para ela para tentar animá-la, mas a jovem menina nem sequer olhava para Cassie enquanto esta ajudava a se banhar. Ela encarava as bolhas na água da banheira, e Cassie podia apenas imaginar o tumulto dentro de sua mente. Sinto muito, ela disse gentilmente. O que eu disse te chateou e eu me sinto mal por isso. Foi um modo terrível para você descobrir sobre o que aconteceu com a sua mãe. Você deve estar se sentindo muito triste. Gostaria que eu lesse uma história de Ninar para te animar? Ella sacudiu a cabeça firmemente. Cassie a colocou na cama, apagou a luz e fechou a porta, desejando haver algo a mais que pudesse fazer. Essa pobre e inocente menina já tinha sido machucada por sua família tóxica, e agora Cassie tinha acrescentado sua carga. Tinha certeza de que ela jamais confiaria nela outra vez. Por que confiar?
Ela tinha acreditado que Cassie era sua amiga e estava do seu lado, e Cassie havia lhe traído da forma mais cruel possível. De volta ao seu quarto, Cassie notou, alarmada, que não havia guardado seus comprimidos. Deixará-os na mesa de cabeceira, onde qualquer um poderia vê-los. Ao olhar para o frasco, sentiu uma onda de espanto. Não estava completo. Havia ao menos 4 comprimidos faltando. Aquilo significava 4 dias, e ela havia começado o novo frasco logo antes de deixar os Estados Unidos. Ela deveria ter tomado um comprimido na noite anterior e ter esquecido completamente. Se fosse o caso, por que ela pensara que tinha pulado uma dose? Teriam seus sintomas sido engatilhados pelo estresse insano que estava vivenciando? Refletindo, Cassie descobriu que genuinamente não conseguia lembrar se havia tomado o comprimido na noite anterior ou não, e a tentativa de recordar só a deixou mais confusa. A lacuna em sua memória assustava, mas ela disse a si mesma que era isso que o estresse fazia. Guardou o medicamento de volta na gaveta e deitou na cama. Dormir parecia impossível. Sua mente estava acelerada. Preocupava-se com o que Zane faria e quando ligaria de novo, e como ela faria para ir até a cidade e controlar a situação a tempo. Além disso, havia Pierre com que se preocupar. Ela não tivera chance de armar um sistema de alarme para a porta de seu quarto. Se ela finalmente conseguisse adormecer por pura exaustão, não saberia caso ele entrasse em seu quarto outra vez. Cassie sentou-se na cama, respirando rápido, lutando para controlar seu pânico. Isso tudo era demais para ela. Ela havia sido atribuída a uma família destruída, no meio de um enorme conflito. Estas crianças precisavam de uma figura materna com experiência e de ajuda profissional. Ao invés disso, tudo o que tinham era ela. E ela carregava sua própria bagagem. Só havia sido capaz de sobreviver à sua própria infância tóxica com a ajuda de sua irmã mais velha, e não havia sobrevivido ilesa. Não era forte bastante, ou capacitado bastante, para lidar com isso. Precisaba se demitir. Assim que o pensamento veio a ela, Cassie sentiu um enorme alívio. Não poderia mais aguentar isso. Era a pessoa errada para o trabalho, que estava prejudicando-a emocionalmente, no processo, causando mais danos às crianças. A ligação de Zane havia sido um lembrete oportuno do que ela precisava fazer. Afinal, tinha optado por um novo começo para escapar do relacionamento abusivo com ele. Se seu atual emprego se provasse igualmente abusivo, não deveria hesitar em tomar a mesma decisão. A única pergunta era como ir embora, mas poderia pensar nisso amanhã. O início da manhã era escuro e ventoso, e parecia que o dia seria nublado. A brisa fazia barulho em sua janela e Cassie decidiu que correr seria uma opção mais quente do que caminhar. Vestiu-se rapidamente em seu equipamento de corrida e um agasalho de treino, colocou seus fones de ouvido e o celular no cinto. Em seguida, desceu as escadas silenciosamente e saiu, contente por ser a primeira pessoa de pé, em movimento. Encontrou um caminho que serpenteava entre as árvores e o seguiu, correndo devagar enquanto calculava o que deveria dizer. A ligação de Zane certamente poderia ser usada como desculpa. Havia uma emergência familiar. Por favor, ven a para casa. O único problema era que não queria contar a Pierre que ele havia telefonado para o castelo. Em vez disso, deveria ser honesta e direta, explicar que o emprego estava se provando ser demais para ela. Que não tinha percebido quanto estresse emocional ele causaria e que, se não conseguia cuidar de si mesma, não poderia cuidar dos filhos dele. A ideia de fazer essa confissão a aterrorizava. Pierre, prévisiblement, ficaria furioso. Ou, ainda pior, poderia tentar convencê-la a ficar. É claro, havia sempre a terceira opção, que era apenas ir embora. Fazer as malas e sair, talvez deixando um bilhete explicando por que estava se demitindo. Caminhar pela estrada, encontrar o gentil idoso do viveiro, fazer uma ligação e pegar um táxi para o aeroporto. A partir daí, seria arriscado. Teria que torcer para que não fosse tão caro mudar seu voo, e que um de seus amigos pudesse lhe emprestar o dinheiro para isso. De volta aos Estados Unidos, precisaria ir para um lugar diferente para que Zane não alcançasse novamente. Sempre quisera passar um tempo na Flórida ou em Nova Orleans. Mesmo no inverno, talvez houvesse restaurantes que ainda estivessem contratando. Com a cabeça feita, ela começou a correr com um propósito renovado. Sua rota levou para uma trilha em caracol que a fez circular o vinhedo. Ele parecia estar operando, com vinhas bem cuidadas, e já havia um caminhão saindo lentamente de um celeiro de pedra distante. O ar estava fresco e gelado, e ela respirou um traço de fumaça de madeira saindo da chaminé do celeiro. Cassie percebeu que tinha se ausentado por quase 1 hora. Era melhor voltar para que todos chegassem a tempo para o café da manhã. Ela chegou ao topo da colina e encontrou um caminho que levava direto ao castelo. Sem fôlego, mas em paz com sua decisão, andou até a casa. A porta de seu quarto estava entreaberta e seu primeiro pensamento foi que uma das camareiras estivesse trabalhando lá dentro, pois ela havia deixado a porta fechada. Em seguida, preocupando-se se Pierre ou Margot tivessem vindo procurá-la, aproximou-se com mais cautela. Não podia deixar que eles suspeitassem de algo errado. Precisava agir completamente normal até encontrar o momento certo de partir. Cassie empurrou a porta, abrindo-a por completo. Ficou parada, em choque, ao ver a devastação no lado de dentro. Enquanto estivera fora, alguém havia destruído seu quarto. Suas roupas haviam sido puxadas das prateleiras e espalhadas pelo chão. Sua mala estava do avesso no meio do cômodo. Seus medicamentos, ela tomou uma respiração horrorizada, haviam sido despejados do recipiente e pisoteados no chão, em fragmentos. Cassie pisou com cuidado, sentindo como se estivesse caminhando por um de seus piores pesadelos, desejando que fosse apenas um sonho ruim. Não conseguia acreditar que alguém pudesse ter violado seu espaço privado dessa forma. Jamais teria imaginado ser tão odiada. Sua carteira havia sido jogada sobre a cama, seus cartões de banco espalhados sobre as cobertas. O dinheiro tinha sumido. Enquanto absorvia esse golpe, percebeu algo pior.
Tinha escondido seu passaporte no zíper de sua bolsa, e esse compartimento estava completamente aberto. Cassie tateou com a mão trêmula, mas o compartimento estava vazio. Alguém havia roubado seu passaporte. Capítulo 12. Cassie colapsou na cama, seu corpo todo tremendo. Percebeu que estava sentada no colchão desprotegido, pois as cobertas haviam sido puxadas da cama, os travesseiros arrancados das fronhas e jogados no chão. Respirou fundo, tentando ao máximo não explodir em lágrimas histéricas, sabendo que não poderia permitir-se cair aos pedaços agora. O desconhecido que havia destruído seu quarto estaria esperando por uma reação extrema. Provavelmente esperaria que suas ações a levassem além dos limites. Ela não poderia permitir que soubessem o quanto ela estava estremecida. Simplesmente não os deixaria vencer. Pensar assim a ajudou a se apegar à sua sanidade. Após alguns minutos, o choque diminuiu e ela ficou calma o suficiente para raciocinar outra vez. Havia uma chance de seu passaporte ter sido jogado em meio à bagunça. Talvez a pessoa misteriosa tivesse apenas pegado dinheiro, no fim das contas. Cassie levantou-se, pisando com cuidado para evitar os fragmentos dos comprimidos, pegou suas roupas de cama, balançando-as e colocando-as de volta na cama. Uma a uma, recuperou suas roupas, dobrou-as e as colocou no armário. Pegou sua bolsa, verificando os bolsos novamente antes de guardá-la. Nada de passaporte. Checou debaixo de toda a mobília. Nada de passaporte. A única coisa que encontrou foi um único comprimido intacto, o sobrevivente solitário da destruição. Cuidadosamente, ela o recobrou, guardando-o no recipiente. O modo como seu quarto fora devastado parecia um ato de pura raiva, mas o furto de seu passaporte ia mais longe. Era maldade deliberada, e as consequências não poderiam ser piores para ela. Sem o passaporte, ela era efetivamente uma prisioneira aqui. Substituí-lo seria um processo custoso e demorado. A falta de acesso a e-mail e celular seria um enorme fator complicador. Cassie sentiu-se arrasada, como se sua liberdade tivesse sido arrancada dela no último momento possível. Quem poderia ter feito algo assim? Antoinette era sua principal suspeita, após soltar aquela indireta adocicada na noite anterior de que as coisas iriam piorar. Bem como, facilmente, poderia ter sido Mark, estranho e impulsivo. A destruição sem sentido era característica dele. E Cassie percebeu que poderia ainda ter sido um ato de Margot, incitada por puro rancor. Ela poderia ter destruído seu quarto para ventilar sua raiva, mas por que teria levado o passaporte? Se soubesse o que era, teria o deixado no lugar, porque claramente mal podia esperar para se livrar de Cassie de vez. Cassie precisava descobrir quem estava por trás disso. Confrontar a família teria que ser seu próximo passo. Ela tomou banho e se trocou rapidamente, em seguida saindo do quarto, decidindo que não diria exatamente o que havia acontecido até que todos estivessem reunidos. Isso lhe daria a chance de ver as reações de todos. Cassie abriu a porta do quarto de Antoinette e a encontrou perfeitamente arrumada e pronta para descer. Deu-se conta de que, ao entrar, havia se esquecido de bater, mas Antoinette não mencionou isso. Seria um sinal? Bom dia, ela disse. Pode descer para o café da manhã agora, por favor? Há algo importante que preciso contar a todos. Encarou a garota e Antoinette devolveu o olhar só por um instante antes de desviá-lo. Do corredor, ouviu um pisoteio de pés e virou-se para ver Mark passando. De forma surpreendente, ele já estava vestido. Você acordou cedo, Mark, Cassie chamou, suspeita surgindo nela. Estou com fome, ele berrou, correndo para as escadas. Quando ela entrou no quarto de ela, encontrou-a enrolada na cama, ainda de pijamas. Ela parecia ter estado chorando outra vez. Rapidamente, Cassie ajudou a se vestir, perguntando se ela tinha dormido bem ou teve algum pesadelo, mas ela permaneceu rabugenta e sem sorrir. Ela não disse uma palavra a Cassie. Pierre e Margot chegaram ao café da manhã ao mesmo tempo em que Cassie descia as escadas, escoltando ela. Margot ainda estava cobrindo sua garganta. Hoje ela vestia um macacão azul marinho de gola alta que se agarrava à sua silhueta perfeita. Olhando mais de perto, Cassie viu outra coisa. A unha vermelha no dedo indicador da mão direita de Margot estava quebrada, quase em carne viva. Poderia ter acontecido durante suas lutas com Pierre, mas poderia facilmente ter ocorrido enquanto ela violentamente atirava os pertences de Cassie no chão. Tenho algo muito perturbador para contar a vocês, Cassie anunciou a Pierre quando todos estavam sentados. Pierre pegou o jarro de café e virou-se para ela, franzindo o senho levemente. O que é, Cassie? Ele perguntou. Saí para uma corrida esta manhã e, enquanto eu estava fora, alguém passou pelo meu quarto. Jogaram todas as minhas roupas no chão, derrubaram meus produtos de higiene e remédios. Esmagaram e destruíram meus comprimidos. Tiraram dinheiro da minha carteira, e também roubaram meu passaporte. Ela sentiu sua voz começar a tremer e se controlou com esforço, perguntando-se qual reação suas palavras provocariam. Pierre foi quem ficou mais visivelmente chocado. Ele bateu o jarro na mesa, praguejando em voz alta, seu rosto transformando-se em trovão. Tem certeza? Ele perguntou a Cassie, incrédulo. Bem, é claro, sua voz estava bastante trêmula agora e ela precisou lutar para controlá-la. Aconteceu menos de 1 hora atrás. Você tirou fotos? Tem provas visuais do que aconteceu? Podemos precisar, Pierre interrogou. Não, não tirei. Eu arrumei tudo enquanto procurava pelo meu passaporte. Isso é o que importa. Mais nada. Nem me importo com o dinheiro que desapareceu. Era só o troco do que gastamos no carnaval. Ela desviou o olhar do rosto severo e carrancudo de Pierre e olhou para os outros. Antoinette, como de costume, não entregou nada ao encará-la de volta. Mark estava de olhos arregalados, boquiaberto, mas ela não sabia dizer se seu choque era real ou falso. Ela ainda se recusava a fazer contato visual, agindo como se nem tivesse ouvido as palavras. Olhando para a toalha de mesa, ela parecia ter se retirado para seu mundo particular.
Margot estava retorcendo uma mecha de cabelo loiro entre os dedos. Cassie pensou que ela parecia desconcertada, mas poderia estar apenas respondendo ao humor de Pierre. Um passaporte perdido é muito sério, Cassie disse. Estou aqui legalmente sem ele, já que não tenho documento de identidade. Não posso viajar, e vai levar muito tempo e dinheiro para conseguir um novo. Margot limpou sua garganta. Sua voz estava rouca, ela conseguia falar esta manhã, mas com dificuldade. Se há dinheiro faltando, provavelmente foi algum dos empregados, ela disse. Revirando suas coisas dessa forma, deveriam estar procurando algo de valor. Já tive joias roubadas antes. Pierre assentiu, concordando, seu rosto sombrio. Se você quiser, podemos demitir todos, Margot sugeriu, de forma tão casual como se estivesse pedindo para alguém lhe passar o sal, e novamente Pierre assentiu em apoio. Cassie ficou chocada com as palavras de Margot, imaginando se esta dispensa generalizada dos empregados era uma ameaça, ou se realmente tinha acontecido antes. Essa família estaria mesmo preparada para demitir todo o seu pessoal após um incidente suspeito? Não, não, ela disse apressadamente. Por favor, nem pensem em fazer isso. Seria tão injusto com todos que são inocentes. Não gostaria que perdessem o emprego sem motivo. Esperava que suas palavras estivessem tendo algum efeito em alguém da mesa, mas agora todos olhavam uns para os outros ao invés de olhar para ela, tornando a observação mais difícil. Talvez eu possa pedir ajuda a Marnie, Cassie disse. Ela conhece os empregados e poderia perguntar a eles se viram ou ouviram algo. Boa ideia, Pierre concordou. Marnie está de folga hoje, mas amanhã ela pode te ajudar. Cassie torceu para que, já que a amigável Marnie estiver em outro lugar, fosse ficar de fora da linha de fogo. Podemos discutir isso novamente amanhã, Pierre decidiu. Hoje é um dia cheio. Cassie esperava que ele dissesse mais sobre o seu passaporte, mas ele não disse. Em vez disso, ele pegou um croissant de chocolate antes de passar a bandeja de folheados, comentando sobre a boa qualidade desta manhã. Ela percebeu que a perda de seu passaporte havia destruído seu mundo, mas mal tinha impactado de Pierre. Ela era um ativo dispensável nessa casa, e Pierre não entendia ou simpatizava com sua situação. Talvez ele já tivesse a dispensado como sendo mais um drama de uma funcionária. O que as crianças farão hoje? Ela perguntou, percebendo que, já que o passaporte não era mais um tópico de discussão, essa pergunta seria esperada. Margot e eu os levaremos para passear esta manhã. Tenho uma reunião com um novo cliente, em sua linda galeria de arte perto de Orly. Sua esposa e seus filhos irão com ele, e ele sugeriu que eu levasse minha família também. Voltaremos a tempo de um almoço tardio, e as crianças têm atividades à tarde, sobre as quais te informarei quando retornarmos. Obrigada. Seu passeio parece maravilhoso, Cassie disse automaticamente, mas enquanto falava, as implicações das palavras dele fizeram sentido. Ela estaria no castelo, sozinha, a manhã toda. Você deveria passar um tempo na biblioteca enquanto estamos fora, Pierre disse. Há uma seleção magnífica de livros, tanto em inglês quanto em francês. Obrigada. Farei isso, Cassie concordou, mas sabia que não teria chance. Tinha outros itens mais importantes em sua agenda. Essa era a oportunidade perfeita, e a única que poderia ter, de procurar no castelo todo. Se conseguisse encontrar sua carteira a tempo, poderia até mesmo seguir adiante com seus planos e partir de vez, antes que a família do Bois retornasse. Capítulo 13. Cassie aguardou, impaciente, que a família partisse. Pareceu levar uma eternidade. Pierre estava se apegando a detalhes. A roupa de ela não era adequada. Poderia manter o casaco azul, mas deveria colocar um vestido mais elegante por baixo. O cabelo de Mark deveria ser penteado com água para ficar arrumado, e foi ordenado que ele trocasse os sapatos por um par limpo. Ela fez seu melhor para organizá-los o mais rápido possível, mas os três estavam visivelmente relutantes em sair para este passeio, e ela ainda não dizia uma palavra a ela. Finalmente, todos estavam prontos para ir. Cascalhos trituraram sob as rodas conforme a grande Mercedes desceu pela entrada da garagem. Cassie correu para o andar de cima e assistiu ao carro saindo de vista. Disse a si mesma que, se desviasse o olhar ou piscasse, seus planos não seguiriam conforme ela precisava. Seus olhos lacrimejaram quando o carro desapareceu sobre a colina, mas ela não tinha piscado, e só poderia torcer para que fosse um bom presságio. Com os nervos inquietos, esperou outros 5 minutos, para garantir, no caso de alguém ter esquecido algo. Quando teve certeza de que eles não voltariam, ela começou sua caçada. Foi direto para o quarto de sua suspeita mais provável, Antoinette. Ao abrir a porta, sentiu uma onda renovada de seu espírito de luta. Não permitiria que essa família tóxica a destruísse. Faria o que fosse preciso para reaver seus pertences e escapar, mesmo que significasse fazer buscas em seus espaços privados. O quarto de Antoinette era tão organizado que a garota notaria imediatamente se algo fosse mexido. Cassie sabia que teria que colocar tudo de volta do jeito que tinha encontrado. Começou com o armário, remexendo os bolsos de casacos, procurando em pilhas de roupas, na mala cor-de-rosa e na bolsa de escola de Antoinette. Em seguida, verificou a escrivaninha, passando por cada gaveta. Um passaporte era tão pequeno, poderia estar em qualquer lugar. Ela até abriu o diário de Antoinette para verificar se não estaria firmado entre as páginas. Definiu seu limite, sem ler o que a garota havia escrito em seu caderno secreto. Aquilo ela não estava preparada para fazer. No entanto, Cassie não podia evitar notar que a escrita no caderno estava bagunçada de forma pouco característica, as palavras rabiscadas e desordenadas. Então talvez esse diário fosse a forma de Antoinette extravasar em mais do que uma maneira. Pressionada para manter seu quarto e sua vida em um estado de perfeição, esse deveria ser o único lugar que ela tinha permissão para se rebelar. 20 frustrantes minutos depois, Cassie saiu do quarto, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Tinha torcido, e até esperado, que aqui fosse onde o encontraria.
Mas havia procurado em todos os esconderijos possíveis, incluindo sob o colchão e dentro da fronha, e o passaporte não estava em lugar nenhum. O quarto de Mark era o próximo. Por sorte, nesse ambiente bagunçado ela não precisava ser tão cuidadosa. Desde que não bagunçasse a formação de seu exército no chão, duvidava que ele fosse notar ou se importar se algo estivesse remexido. Conforme ela navegava pelo caos da caixa de brinquedos, Cassie subitamente se perguntou se Mark, à sua maneira, também não estaria resistindo aos padrões irracionais de organização e perfeição que seu pai impunha a ele. Certamente explicaria seu comportamento estranho e o modo como ele parecia buscar oportunidades para perturbar seu entorno. A busca metódica de Cassie deixou o cômodo levemente mais arrumado do que ela o encontrara, mas não produziu resultados. Seu passaporte definitivamente não estava lá. Estava começando a se sentir menos esperançosa com suas chances de ir embora antes que a família retornasse. Procurou no quarto de ela com a mesma minúcia e com a mesma falta de sucesso. Os banheiros do andar superior também não deram em nada. Era possível que seu passaporte tivesse sido escondido às pressas em outro lugar da casa. Cassie desceu as escadas, antes verificando cada cômodo para garantir que não havia empregados trabalhando neles. Uma camareira certamente questionaria por que ela estava sacudindo cortinas, espionando nas gavetas e até mesmo tateando os vasos e ânforas maiores. Cassie suspeitava que, nessa casa, as paredes tinham olhos e ouvidos e que, se alguém a visse, certamente contaria a Pierre imediatamente. Tentando permanecer discreta, fez seu caminho pelo andar inferior da casa. Procurou na sala de jantar e pelo hall minuciosamente, pensando que alguém poderia ter rapidamente escondido o passaporte em algum desses lugares antes de sair esta manhã. A busca no piso inferior levou mais de 2 horas. Ao final, ela estava exausta, esmagada sob o tamanho da casa e a quantidade de cômodos, além do volume de esconderijos e tesouros dentro deles. Imaginou quantos deles eram heranças de família, ou se Pierre havia adquirido todo sozinho. Pela breve dica que ele dera no café da manhã sobre o encontro com o dono de uma galeria de arte, ela deduzira que ele estava de algum modo envolvido nesse ramo. Ela havia pulado 2 cômodos porque os empregados estavam limpando, e uma parte inteira da casa estava trancada. Mas, se estava trancada para ela, certamente estaria trancada para todos. E, de todo modo, ela tentou se consolar. Por que alguém esconderia um documento em algum lugar onde uma camareira poderia inocentemente encontrar enquanto estivesse limpando? Não, Cassie decidiu. Se alguém roubasse algo tão importante, o manteria em algum local seguro, um local privado. Isso significava que ela tinha mais um quarto onde procurar. Sentiu uma pontada de apreensão ao caminhar para o andar de cima, rumo ao fim do corredor. Havia deixado esse quarto por último porque entrar nele realmente era ultrapassar todos os limites. Esperava ter encontrado seu passaporte antes de precisar procurar lá, mas não encontrara. Agora, estava preocupada em ter perdido tempo demais, porque esse era o único lugar onde ela não poderia arriscar ser descoberta. Ela bateu levemente na porta do quarto de Pierre. Olá! Ela chamou, só para o caso de alguém estar lá dentro, limpando. Não houve resposta. Tudo que Cassie ouvia era o som de sua própria respiração acelerada. Esse lado da casa ficava de frente para o jardim, e não para a entrada, então seria mais difícil ouvir o carro voltando. Esse era outro fator complicador. Com os nervos estremecendo, ela abriu a porta de madeira pesada. O cômodo era muito espaçoso e requintado. Luz entrava pelas enormes portas francesas que levavam a um terraço ornamentado. A enorme cama em dossel estava coberta por uma colcha de renda, e várias pinturas grandes estavam penduradas sobre o papel de parede marfim. Conseguia sentir o cheiro leve do perfume de Margot no ar. Cassie atravessou o quarto na ponta dos pés. Quis evitar a cama, depois da cena infernal que havia espiado se desenrolando, mas precisava verificá-la, então decidiu fazer isso primeiro para tirar de seu caminho. Tateou cuidadosamente debaixo dos travesseiros e cobertas, e então passou algum tempo afufando os travesseiros e rearranjando a colcha rendada exatamente como havia encontrado. Sabia que Pierre, com sua atenção aos detalhes, detectaria quaisquer imperfeições de imediato. As gavetas da penteadeira estavam cheias de maquiagens e perfumes variados. Frascos de vidro se amontoavam lado a lado. Havia pelo menos 20 perfumes lá, mas o passaporte dela não estava em nenhuma das gavetas. Movendo-se para a mesa, ficou cativada pelo brilho de um peso de papel de vidro veneziano. Um buquê de flores coloridas estava envolto pelo globo perfeitamente transparente. Com o sol iluminando o vidro, o efeito era hipnotizante. Por um longo momento de distração, ela ficou fascinada demais por sua beleza para se lembrar da urgência de sua busca. Então, um baque vindo de fora lhe fez pular, quebrando o feitiço. Ela repreendeu-se mentalmente. O que diabos estava fazendo, parando para admirar objetos de arte quando havia tanto em jogo, e sua presença aqui era tão arriscada? Ficou chocada por ter desviado sua atenção tão facilmente. Seria outro sinal de que tinha tomado seu medicamento errado? Se Pierre entrasse, seria impossível explicar sua presença aqui. Não era nada menos que criminosa. Segurou a respiração enquanto escutava, mas quando não ouviu mais nada, ela se controlou e continuou a caçada, indo mais rápido agora. No escritório, à direita do quarto, Cassie encontrou o telefone fixo. Repousava na mesa de mármore, ao lado de algumas pastas etiquetadas de forma ordenada. Ela olhou para ele com anseio, sabendo que não poderia usá-lo, já que Pierre poderia verificar o último número discado. O armário de arquivos de madeira do cômodo estava trancado, mas ela esperava que significasse que Margot não poderia acessá-lo também. À esquerda do quarto havia um enorme closet, as paredes ladeadas com armários cheios de roupas. Em pânico por seu tempo estar se esgotando, Cassie fez a busca mais rápida possível, passando as mãos por todas as prateleiras e bolsos da melhor forma que pôde. Não encontrou nada. Cassie soltou uma respiração profunda. Sendo honesta consigo, ela esperara que o passaporte estivesse escondido aqui, razão pela qual havia deixado esse quarto por último.
Pelo que ela sabia, quem quer que tenha pegado seu passaporte poderia simplesmente tê-lo destruído, jogado no fogo ou junto com os restos acumulados no lixo da cozinha. Ela poderia estar perdendo tempo desde o início. Em vez disso, ela precisava direcionar toda sua energia para inventar um plano B, qualquer um que fosse. Definitivamente envolveria entrar em contato com a embaixada e descobrir o que era necessário para conseguir um passaporte substituto. Porém, enquanto estava voltando para a porta, subitamente se lembrou de que não tinha verificado um esconderijo bem óbvio, debaixo da cama. Ela deveria ter pensado em procurar lá imediatamente. Afinal de contas, havia sido seu esconderijo preferido no passado, quando as coisas ficavam ruins. Agachando-se no assoalho polido, Cassie espiou debaixo da cama, ficando tensa ao ouvir um ruído distante vindo de fora. Dizendo a si mesma para ficar calma, e que não poderia deixar qualquer mínimo som distraí-la agora que estava quase acabando, continuou sua busca. Não havia nada ali, mas ela notou uma longa gaveta estreita, oculta na estrutura da cama. Abriu-a e encarou seu conteúdo, sentindo sua espinha formigar com o pavor. A gaveta continha mordaças de couro, chicotes de aparência perversa, cordas e arreios, e alguns lenços de seda como que ela havia visto pela fechadura. Havia alguns deles, em várias cores, perfeitamente dobrados em um canto. Outros itens, também. Algemas, vendas, braçadeiras brilhantes de metal. Ela não queria pensar exatamente como e onde poderiam ser aplicadas. Ela levantou um dos lenços. Era leve ao toque, cor-de-rosa escuro. A suavidade contrastava com o peso das braçadeiras grosseiras que ela moveu para o lado. As correntes atreladas a elas fizeram barulho conforme eram movidas, e ela pulou com um ruído inesperado. Sentia-se incrivelmente vulnerável agachada aqui. Talvez fosse sua própria culpa por bisbilhotar na gaveta escondida, mas, de repente, teve a certeza de estar sendo observada. Cassie devolveu cuidadosamente as braçadeiras e o lenço depois de verificar se não havia nada escondido debaixo deles. Então, fechou a gaveta com cuidado e se levantou, desejando nunca ter visto seu conteúdo. Um vislumbre através da fechadura era uma coisa, mas se deparar com um estoque completo de equipamento de BDSM era algo diferente. Ela nunca, jamais poderia deixar Pierre saber que ela havia descoberto esse esconderijo secreto. Ela caminhou em silêncio até a porta do quarto, porém, ao chegar lá, ouviu um som mais alto e familiar que a fez congelar. Esperou, pânico crescendo dentro dela, rezando para que tivesse ouvido errado. Então, ouviu novamente, confirmando seus piores medos. Era o berro inconfundível na voz de Mark, reverberando pelo corredor. Ela havia passado tempo demais procurando, e agora a família havia retornado. Ela estava presa na suíte master. A qualquer momento, Pierre poderia abrir a porta. Capítulo 14. Uma porta bateu no final do corredor e Cassie ouviu o grito de Mark outra vez. Ela se encolheu de volta no quarto de Pierre, instintivamente querendo se esconder, mas nesse espaço arrumado e minimalista não havia para onde ir. Pierre e Margot poderiam ir direto para o banheiro moderno, para o escritório ou para o closet, vendo-a imediatamente. Esconder-se debaixo da cama seria somente atrair um desastre. Cassie tentou se tranquilizar, lembrando que Mark adorava correr na frente dos outros. Com sorte, o resto da família ainda estaria subindo as escadas, e nesse caso, seria melhor se eles a encontrassem saindo do quarto, ao invés de estar esperando dentro dele. Precisava tomar uma decisão agora, porque eles já poderiam estar se perguntando onde ela estava, esperando que ela corresse para ajudar com as crianças assim que chegassem. Ela abriu a porta do quarto, passando por ela e a fechando rapidamente atrás de si. Em seguida, correu pelo corredor e dobrou a esquina. Seu coração acelerou quando ouviu a voz de Pierre vindo do quarto de Mark, percebendo como tinha escapado por pouco. O garoto deveria ter chamado seu pai para o seu quarto enquanto ele passava. Talvez ele quisesse que Pierre admirasse seu batalhão de soldados de brinquedo. Se não fosse por Mark, Pierre certamente a teria descoberto, talvez até mesmo entrado enquanto ela espionava a gaveta secreta, e ela não queria imaginar quais teriam sido as consequências. Não podia arriscar outra ação imprudente, nem mesmo para encontrar seu passaporte perdido. Antoinette não estava em seu quarto, mas a porta de ela estava aberta. Olhando para dentro, ela viu que a jovem menina já havia trocado seu vestido elegante pelo vestido de veludo canelado que parecia ser seu favorito. Isso significava que a família estava na casa há mais tempo do que ela tinha pensado. Acenou para ela e disse um olá amigável. Quer caminhar pelo jardim antes do almoço? Ela perguntou, mas a única resposta de ela foi lhe dar as costas. Cassie arrastou-se para o seu quarto, desanimada. O dia fora um fracasso total. A busca quase acabará em desastre. Seu passaporte ainda estava perdido e o silêncio de ela era implacável. Olhando pela janela, ela viu que o dia se tornava nublado e cinzento outra vez. Vestiu uma blusa de corrida, organizou as roupas jogadas de volta no armário, e passou algum tempo recolhendo os comprimidos esmagados e varrendo resíduo de poeira com lenços até que o chão estivesse limpo. Com tudo em ordem, notou que o frasco com o único comprimido intacto ainda estava sobre a mesa de cabeceira. Deveria tê-lo guardado esta manhã, pois não queria que seus medicamentos ficassem à mostra. Cassie abriu a gaveta ao lado da cama e soltou um suspiro audível quando olhou para baixo. O passaporte estava lá. Ela piscou, incapaz de acreditar no que via. Lá estava, bem guardado na gaveta, sua capa de relevo dourado intacta. Como diabos? Cassie disse em voz alta. Pegou-o na gaveta, precisando sentir seu formato nas mãos para se tranquilizar. Folheando, viu que seu visto ainda estava lá e nenhuma das páginas estavam amassadas ou rasgadas. Não havia sido adulterado. A preocupação desvairada que havia lhe consumido desde cedo subiu, e ela sentiu-se eufórica de alívio. Não importavam quaisquer outros problemas que tivesse, e ela sabia que os tinha aos montes. A presença desse pequeno documento de capa azul marinho havia devolvido seu poder de tomar decisões. Ela não era mais uma prisioneira nesta casa hostil. Cassie subitamente se perguntou se o passaporte poderia ter estado na gaveta o tempo todo.
Quando desfez as malas, lembrava-se de pensar que a mala não era o lugar mais seguro para guardá-lo, e que deveria colocá-lo em outro lugar. Talvez tivesse feito isso, e esquecido. Não tinha verificado nenhuma das gavetas depois de encontrar seu quarto destruído, pois vira o zíper da mala aberto e presumira que ele havia sido tirado de lá. Ainda assim, aqui estava, e agora Cassie percebeu que seu alívio se tingia de preocupação, pois como ela poderia tê-lo guardado e não se lembrar de nada depois? Ela estaria genuinamente perdendo a cabeça? Esfregou a testa, confusa, tentando reproduzir exatamente o que tinha feito enquanto estava desfazendo as malas, mas seus pensamentos foram interrompidos pelo barulho da porta de seu quarto. Levantando o olhar, viu Pierre parado na porta. Cassie sentiu seu rosto esquentando de vergonha ao perceber que segurava o passaporte que havia acusado alguém da família de ter roubado mais cedo. Eu acabei de encontrá-lo, ela disse. Estava na gaveta da minha mesa de cabeceira. O dinheiro ainda está sumido, mas pelo menos o passaporte apareceu. Ela forçou um sorriso. Pierre entrou e fechou a porta atrás de si. Sua presença imponente fazia o quarto parecer menor. Apesar de ele parecer severo, Cassie não tinha ideia do que havia de errado. Algo devia ter acontecido se ele estava vindo falar com ela em particular. Talvez tivessem lhe contado sobre o que ela fizera no carnaval, e ele tinha vindo demiti-la. Acredito que você esteve procurando pelo passaporte, Cassie? Pierre disse. Ela engoliu em seco. Não fora cuidadosa o bastante. Uma das camareiras deveria tê-la visto remexendo nos cômodos do andar de baixo. Sim, ela disse, decidindo manter-se o mais próxima da verdade quanto possível. Pensei que pudesse tê-lo derrubado enquanto Margot me mostrava a casa na noite em que cheguei. Pierre considerou suas palavras por alguns momentos. O silêncio dele era enervante e ela não conseguia ler a expressão em seus olhos marrons semicerrados. Você pensou que havia o derrubado no meu quarto, Cassie? Ele perguntou, e ela visivelmente reagiu às palavras, uma clara admissão de sua culpa. Ela começou, mas não havia mais nada que pudesse dizer. Não foi uma pergunta de verdade, mas sim a constatação de um fato. De alguma forma, ele deveria tê-la visto ou ouvido. Talvez você não tenha notado tudo naquele quarto, ele continuou. A gaveta onde Margot guarda suas joias, por exemplo, fica em um lugar muito bem escondido. Ela não conseguia encarar Pierre. Olhou para suas mãos, observando suas unhas cavando suas cutículas, tão fundo que ela pensou que fossem sangrar. Oh não! Não notei nenhuma gaveta de joias. Só olhei rapidamente. Sinto muito. Foi imperdoável de minha parte entrar lá. Eu queria ter certeza de que tinha procurado em todos os lugares. Você pode ter encontrado outra gaveta, no entanto, ele sugeriu em tom de conversa, enquanto se sentava ao lado dela na cama. Ela o encarou, em pânico. Como ele adivinhara que ela tinha olhado dentro da gaveta escondida? Estava certa de que a porta do quarto não fora aberta. Talvez ele tivesse deixado o conteúdo organizado de um modo particular. Ela tinha tentando ao máximo devolver as coisas no lugar, mas tinha estado chocada demais, apressando-se ao perceber que seu tempo se esgotara. Se ele sabia com certeza, ela apenas pioraria as coisas tentando negar. Então, talvez fosse melhor não dizer absolutamente nada e simplesmente se preparar para a ira dele. Para sua surpresa, viu que as feições pesadas de Pierre não estavam coradas de raiva. Em vez disso, ele estava examinando com a mesma expressão que tinha visto nele na manhã anterior, quando ele havia encontrado com ela na escadaria. Você acha que as regras são feitas para serem quebradas, Cassie? Ele disse, em voz baixa, como se não quisesse que sua voz fosse além do quarto dela, ou mesmo além da cama. Ela balançou a cabeça, negando violentamente, mas ele continuou. Eu acho que você pensa. E eu também penso. Isso torna a vida mais interessante. Ele ergueu uma mão e alisou os cabelos dela, afastando de seu rosto, em seguida, beliscando sua bochecha gentilmente. A voz dele era brincalhona, mas suas palavras não eram. Acredito que vasculhar o quarto do seu patrão é uma ofensa passível de dispensa. Pode até ser uma ofensa criminosa. Afinal de contas, joias já sumiram no passado. Você pensa que não tomamos nenhuma ação contra o culpado, ou desde então? A polícia local estaria interessada em ouvir sobre as suas transgressões. Está se perguntando se eu tenho provas do que você fez? Talvez devêssemos informar a polícia agora, para estarem cientes. Cassie o encarou, medo brotando dentro dela conforme as ameaças de Pierre, ditas suavemente, a informavam do que ele era capaz. Por favor, não. Eu sinto muito mesmo. Não estava ciente de que entrar no quarto era proibido. Não sabia que essa era a regra. Agora que sei, nunca vou fazer isso novamente. Sim, você quebrou as regras, sem dúvidas. Mas, dessa vez, serei clemente com você. Acredito que agio por inocencia. Não vou dizer nada, e você também não. Vou fingir que você estava apenas brincando comigo. Mas um jogo deve ser jogado por duas pessoas, não é? Então, da próxima vez, no nosso jogo, é a minha vez de quebrar as regras. Você acha que vai gostar do que eu vou fazer? Não, não vou, ela gaguejou. Seu rosto estava pegando fogo, e ela sentia-se paralisada com indecisão, incerta se a opção mais segura seria permanecer em silêncio ou gritar por ajuda. Ficar quieta parecia ser a alternativa menos aterrorizante, mesmo que ela estivesse chocada pelo que Pierre estava insinuando. Ah, mas você está errada, Cassie, porque eu acho que você vai gostar. O tom dele era de provocação agora, seus dedos percorrendo o rosto dela como se fosse sua propriedade, afagando seu maxilar, tocando seus lábios, pegando em seu pescoço. Então, ele baixou as mãos e tocou a coxa dela, e Cassie sentiu cada músculo de seu corpo virando gelo. Decidiu que ia gritar, não importa o quanto isso lhe causasse problemas. Tinha que dar um basta antes que isso fosse adiante. Mas, enquanto ela reunia coragem para fazê-lo, ele removeu as mãos e riu alto. Estou ansioso para a próxima vez, ele sussurrou para ela.
Então, adicionou, com uma piscadela. E não precisa se preocupar. Assim como posso punir, posso recompensar. E vou te recompensar generosamente por jogar comigo. Ele pressionou o dedo sobre os lábios dela. Posso ver que agora você entende como as coisas são. Ele sorriu. A cama rangeu quando ele se levantou e, no momento seguinte, ele saiu e fechou a porta suavemente atrás de si. Cassie soltou uma respiração longa, estremecida. Esfregou as mãos sobre seu rosto, onde os dedos de Pierre tinham estado, desesperada para apagar seu toque. Entendi agora porque Marnie mantinha o cabelo preso e trabalhava sem maquiagem, e porque todas as empregadas pareciam se misturar ao cenário, permanecendo invisíveis. Sentiu-se assustada pelo encontro, e o comentário de despedida de Pierre havia lhe deixado sentindo-se contaminada. Quanto a si mesma, não poderia ter lidado com a situação de um jeito pior. Em seu choque, havia permitido que ele tivesse as coisas do jeito dele, e seu silêncio dera a ele permissão implícita para continuar. Tarde demais, Cassie percebeu que deveria ter gritado. Capítulo 15. Depois do que acontecerá em seu quarto, Cassie não sabia como encararia Pierre à mesa do almoço. Como ela poderia fingir que nada tinha acontecido, e agir sequer perto de normal? Para o seu alívio, quando trouxe Mark e ela até o andar inferior, descobriu que Antoinette e Pierre já haviam terminado o almoço e estavam se preparando para sair. Antoinette tem aula de piano em Nanterre esta tarde. Vou levá-la, já que tem uma reunião nos arredores, Pierre disse. Ele falou de maneira formal, como se nunca tivesse sentado ao lado dela na cama, sussurrando aquelas palavras sugestivas. E eu tenho futebol, Mark o lembrou. O futebol é no clube esportivo, perto do vilarejo onde foi o carnaval, Pierre disse a Cassie. Pegando um bloco de anotações no aparador, ele anotou o endereço e as direções para ela. O treino de futebol começa às 2 da tarde e termina às 4. Não há necessidade de ficar assistindo, especialmente com o clima esfriando. Ela, com certeza, preferirá voltar para casa. É uma boa ideia, Cassie concordou. Podemos brincar de pintar, ela, ou talvez você gostaria de preparar algo na cozinha. Cassie estava apenas dando sugestões para preencher o silêncio. Tinha certeza de que ela não responderia, e estava certa. Felizmente, Pierre pareceu não notar. Preciso buscar alguns documentos no escritório, ele disse a Antoinette. Se estiver pronta, espere no carro. Eles saíram da sala, e Cassie destampou a travessa, dando às crianças fatias de quiche Lorraine com salada verde de acompanhamento. Enquanto comia, mentalmente finalizou seus planos de ir embora. Não poderia abandonar ela aqui, sozinha, então teria que esperar até que Mark voltasse do treino de futebol. Pierre e Antoinette já teriam voltado até lá? Não fazia ideia da distância até Nanterre. Também estava incerta quanto ao paradeiro de Margot, mas decidiu que ela provavelmente tinha saído outra vez. Certamente, Pierre não arriscaria fazer o que tinha feito no quarto dela se Margot estivesse na casa? Mark pareceu ansioso para ir para o futebol, apesar do clima que piorava. A tarde se tornava fria, com vento, e enquanto ela o acompanhava do estacionamento até os campos esportivos, Cassie ficou aliviada por não ter que se sentar e esperar em um dos bancos de madeira, com apenas um frágil gazebo como abrigo. Ela havia se recusado a sequer sair do carro, e elas dirigiram-se de volta ao castelo em silêncio. Enquanto estacionava, Cassie resolveu que, de um jeito ou de outro, precisava consertar as coisas. Tinha 2 horas para passar com ela, provavelmente a última vez que passaria tempo a sós com a jovem menina. Precisava se desculpar e fazer as pazes com ela antes de partir. Seguiu ela até o quarto dela e, quando ela sentou-se na cama, Cassie puxou uma cadeira e sentou-se de frente para ela. Parece que seu ursinho de pelúcia quer ouvir uma história. Ela tentou. Gostaria que eu contasse uma a ele? Talvez você também possa aproveitar. Ella sacudiu a cabeça. Posso te mostrar como cortar flocos de neve de cartolina, e poderíamos colorilos. Decoralos com glitter e penduralos no abajur. Sua sugestão foi recebida por silêncio. Ela balançou os pés, chutando a estrutura da cama com força. As opções de Cassie estavam se esgotando. Cozinhar era a única ideia que restava, e não achava que seria capaz de persuadir ela a ir até o andar de baixo para tentar. Nesse caso, era a hora de ser honesta. Ou ela, vou pedir desculpas quantas vezes for preciso. Mas cabe a você decidir me perdoar ou não, ela disse, gentilmente. Gostaria de ser sua amiga antes de eu ir embora. Não quero ter que ir embora enquanto estamos brigadas. Agora, ela olhava diretamente para ela com olhos azuis arregalados. Aonde você vai? Ela perguntou em uma voz tímida. Vou voltar para os Estados Unidos, Cassie confessou. Decidi que não sou a pessoa certa para cuidar de vocês. Vocês precisam de alguém melhor, que seja amorosa e paciente e gentil. Cassie planejava entrar em mais detalhes sobre a entidade estilo Mary Poppins que ela esperava que tomasse seu lugar, mas não teve chance, porque ela explodiu em lágrimas. Não vá embora, ela implorou, soluçando. Eu preciso. Cassie moveu-se para sentar-se na cama ao seu lado, abraçando-a com força. Culpa a inundou ao perceber que o corpo de ela estremecia com soluços. Por que você precisa ir? Porque não estou feliz aqui, respondeu. Estou muito infeliz, por isso não posso cuidar de você corretamente. Esfregando gentilmente as costas de ela, encarou a janela respingada de chuva, sentindo as lágrimas despontando em seus próprios olhos. Está triste porque alguém destruiu seu quarto? Sim, isso é parte do motivo. Eu sinto muito, ela lamentou. Fui eu. Eu fiz aquilo. Você? Cassie podia ouvir a incredulidade na própria voz. Capturou os braços de ela, empurrando-a, querendo ver seu rosto. Ela falava sério? Tinha realmente feito aquilo? Eu estava com tanta raiva. Ela olhou para ela com os olhos cheios de lágrimas. Cassie viu apenas honestidade. Queria fazer a pior coisa que podia fazer a você. Mas depois sabia que você ficaria chateada e fiquei preocupada se você iria embora, igual a Hannah, a última moça que cuidou de nós.
Então peguei o seu dinheiro e o seu passaporte, coloquei no bolso do meu casaco, depois voltei para a cama e fingi que estava dormindo. Cassie piscou, sua mente subitamente cheia de perguntas. Por que Hannah foi embora? Ela experimentou. Não sei. Um dia, ela me mostrou o passaporte dela e disse que voltaria para casa no dia seguinte, e então foi embora. Eu também gostava dela. Sinto falta dela. Mas gosto mais de você. Foi muito inteligente da sua parte lembrar o que era um passaporte, mas você me deixou muito chateada quando roubou. Cassie repreendeu. E eu te devolvo. Seu dinheiro está aqui também. Guardei tudo no meu bolso. Está seguro. Ela desceu da cama, pegou seu casaco nas costas da cadeira e entregou a Cassie um maço de dinheiro bem dobrado. Cassie olhou para as notas, desdobrando-as lentamente com as pontas dos dedos. É tudo culpa minha. Deixei você triste, e agora você vai embora. Por favor, não vá, ela implorou. Eu não sou a pessoa que você precisa. Ela tentou, mas a jovem menina sacudiu a cabeça de forma determinada. Sim, você é. Você é a melhor, ela insistiu. Todos nós gostamos de você, menos Antoinette, mas ela não gosta de ninguém. Até Mark disse ao papai esta manhã como você é legal. Cassie guardou o dinheiro no bolso de seu jeans, desorientada. Não tinha percebido que era tão valorizada pelas crianças mais novas, ou tão necessária. Ela, em particular, tinha problemas muito mais complexos do que ela havia imaginado. Qual chance ela tinha de superar esses desafios, vivendo em um lar tão instável? Ela ainda era tão inocente, e Cassie admirava a coragem requerida para confessar o que ela tinha feito. Significava muito. Se ela partisse agora, ela culparia a si mesma, o que acrescentaria mais peso à carga emocional que nenhuma criança de 5 anos merecia carregar. Cassie sabia muito bem quais poderiam ser as consequências no longo prazo. Certamente, ela poderia sobreviver aqui só mais um tempo. Se fosse embora dentro de alguns dias, ela não se culparia por isso. Aquilo parecia a coisa certa a fazer. O único problema era que, se ficasse, precisava urgentemente repor seus comprimidos. Não seria capaz de aguentar sem eles. Deveria haver um médico na cidade que pudesse lhe dar uma receita, mas ela teria que ir hoje. Dinheiro era outro problema sério. Duvidava que o troco que ela lhe devolvera sequer cobriria o custo da medicação. Então como ela teria condições de pagar o médico? Cassie lembrou-se que o restaurante havia lhe prometido um pagamento de seu último salário no início do mês, pelos turnos que ela havia trabalhado em outubro. Esperava que fosse bastante, porque não queria ter que implorar por um adiantamento a Pierre sem poder dizer a ele para que precisava dele. Quando retornou ao seu quarto, no entanto, percebeu que não precisaria mendigar. Seus olhos foram imediatamente atraídos para um embrulho de papelão, cuidadosamente colocado sobre o seu travesseiro. Cassie checou atrás de si, fechando a porta do quarto antes de ir até a cama e pegar o embrulho com cuidado. Dentro do embrulho bem dobrado havia um lenço verde esmeralda e 200 euros. Ela pegou o lenço, sentindo-se fora da realidade. O tecido era suave ao toque, um item caro e de qualidade. As notas de dinheiro novas e frescas estavam em um envelope branco. Cassie sentiu-se nauseada e apavorada ao lembrar-se das palavras de Pierre. Vou recompensá-la generosamente por jogar comigo. De jeito nenhum se tratava de um adiantamento de salário, ou um reembolso do que ela já havia gasto, ou dinheiro para gasolina, ou outra coisa que poderia ser constituída como inocente. Sem dúvida alguma, Pierre estava pagando adiantado por favores que agora estaria esperando em troca.